Como Treinar o Seu Dragão live action finalmente ganhou seu segundo trailer e olha que filme bonito. E claro que como todo bom trailer tem muita coisa pra conversarmos aqui. Tem a batalha final contra o Morte Rubra, Pesadelo Monstruoso em Ação, Ataque a Berk e muito mais. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise completa do trailer, comentar todos os detalhes e claro dar a minha opinião. Então bom, meu nome é Daniel Loubach, seja muito bem-vindo ao Pipocou e essa daqui é a análise completa do segundo trailer do live action de Como Treinar o Seu Dragão. O trailer começa com o Banguela atacando o Soluço, e como sempre eles misturam duas cenas pra tentar enganar o espectador, mas eu não sou bobo não e eu percebi isso. Esse comecinho é uma das primeiras vezes que Soluço vai até a cratera onde o Banguela fica preso depois de tentar voar, enquanto essa cena daqui é logo depois do Banguela soltar o Soluço. Enquanto essa cena daqui é logo depois do Soluço soltar o Banguela. Não tem muito o que falar exatamente sobre essas cenas aqui, porém o que vale ressaltar é como esse CGI tá simplesmente espetacular, cara. Eu tava com muito medo quando esse live action foi anunciado, até porque ela é minha animação favorita, e eu tava com muito medo de como é que eles iam adaptar isso pro live action. E olha, pelo menos no caso do Banguela em específico, eu tô muito satisfeito. E não só o Banguela, mas como Mason Thames como Soluço também foi uma escolha excelente, cara, como encaixou bem no papel, e pelo menos nos trailers, aparentemente ele tá bem na vibe do Soluço lá da animação, bem divertido, extrovertido, atrapalhado, exatamente como deveria ser. Eles voltam lá pra cena da cratera e nós vemos o Soluço entregando ali os peixes para o Banguela. Inclusive dá pra ver os dentes retráteis dele e tá realmente muito legal. Esse trailer aqui ele é bem mais focado na relação do Soluço com o Banguela. Basicamente ali acho que 60% do trailer são as mesmas cenas que a gente já viu, porém com algumas poucas coisas novas, como por exemplo os dentes retráteis, o Soluço dando os peixes pro Banguela, mas nada muito fora do padrão que a gente já viu até aqui. E pra ser muito sincero, eu acho que é uma decisão muito certa. Tanto para deixar mais surpresas para o filme, mesmo que aparentemente não vá ter tantas assim, e também para dar mais foco no que realmente é a trufa do filme, a parte mais importante do filme, que é a relação do Soluço com o Banguela. Outro detalhe que eles mostram é aquela cena onde o Banguela vai tirar uma sonequinha e ele usa ali aquele bafo dele, né, os poderes dele entre muitas aspas, para deixar o ambiente quentinho. E eu acho que é a primeira vez que a gente vê ali a baforada do Banguela, mas uma coisa que particularmente me deixa um pouco com o pé atrás é porque aparentemente vai ser uma adaptação 1 por 1, cara, 100% igual, sem mudar nada, os quadros iguais, tudo muito parecido, e eu não sou tão fã assim. Principalmente porque eu gosto muito da animação e eu acho que você pegar isso e transformar 1 por 1 live action é meio que você só desvalorizar a animação. É óbvio que o meu lado fã tá gritando, nossa, tá muito perfeito, olha que lindo, papapá. Mas aí eu paro pra pensar e falo, cara, pra que estão fazendo esse filme, sabe? Mas eu converso melhor sobre isso com vocês no final do vídeo. Também vamos um pouco mais ali da cena do Banguela desenhando na areia junto com o Soluço, da relação deles, e de novo, são cenas muito bonitas, tá tudo muito bem feito, mas aqui no vídeo em específico, que é uma análise do trailer, não tem muito o que falar sobre. Novamente vemos a cena da revoada dos dragões fugindo lá do ninho dos dragões, e eu fiquei procurando por um bom tempo se tinha algum dragão novo na imagem, se tinha algo diferente, se adicionaram alguma coisa, e eu particularmente não achei nada de diferente. Basicamente, as mesmas espécies lá do primeiro teaser. Nader Mortal, Pesadelo Monstruoso, Gronkel, Zíper Arrepiante, Chifre Estrondoso, Terror Terrível, mas tem uma espéciezinha que aparece lá no fundo da cena, dá pra ver mais ou menos a silhueta dela, e eu particularmente não consigo identificar porque a imagem tá bem ruim, tá bem longe, mas pelo formato do corpo, pela silhueta, pelo formato da cabeça, eu especulo que esse seja um estridente, uma espécie que tem poderes elétricos e nunca apareceu nos filmes, mas apareceu bastante nas séries animadas. Ele realmente parece muito ser o estridente, mas é basicamente impossível afirmar se é ele ou não. Se no trailer nós também vemos mais uma cena repetida onde temos o estoico na frente da entrada do ninho dos dragões e vem aquela bola de fogo e ilumina as paredes que estão infestadas de dragões. Mais uma vez eu pausei a cena, vi no 0.25, tentei ao máximo analisar para ver se tinha alguma espécie nova e não consegui ver nada, além de duas espécies que a gente já conhece, como por exemplo tem um Nader Mortal bem destacado no meio da imagem, também tem uns dois hiper arrepiantes ali na parede, mas nada que a gente já não tenha visto. E essa é a primeira cena que nós vemos do ataque a Berk lá no começo do filme. Pra quem não lembra, na animação o filme começa com um ataque a Berk, vários dragões atacando durante a noite, os vikings se defendendo, e essa daqui é exatamente essa cena. Inclusive nós vemos o Nader Mortal dando um rasante ali, tacando fogo no meio da vila, e eu também olhei bastante essa cena pra ver se achava alguma coisa, e a única coisa que eu vi é que no canto esquerdo da imagem dá pra ver um par de asas vermelhas voando pra longe. Eu acredito que esse seja um pesadelo monstruoso. Eles novamente tentam enganar o espectador, mas a gente não é bobo não, cara, porque logo depois dessa cena eles botam uma parede de chamas
chamas vindo de cima, caindo em frente a um grupo de vikings correndo. Porém, essa não é a cena do ataque de Berk, mas sim a batalha final do filme. Dá pra notar tanto pela quantidade de chamas que tá vindo de cima, quanto pelo cenário onde eles estão, porque atrás das chamas dá pra ver os barcos que eles usam pra chegar no Ninho dos Dragões. Essa muito provavelmente é a cena onde o Morte Rubra joga fogo em todos os navios, explode todos eles, e o estoico precisa pular na água pra salvar o Banguela. Temos alguns vislumbres do Soluço montando a cela e a cauda artificial pro Banguela, e também vemos basicamente a única cena da Astrid no trailer. Tem mais uma cena bem rapidinha mais pra frente, mas eu fico meio triste porque eu queria ver mais dela, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz porque eles estão guardando as cenas para o filme. E é isso que o trailer deve fazer, não é sair mostrando tudo de uma vez só. E a Astrid aparece aconselhando o Soluço, porque ele fala lá que ele é o único Viking que nunca conseguiu matar um dragão, e ela vira e fala assim: mas você foi o primeiro que conseguiu montar em um. E a gente entra aqui numa sequência de mais ou menos 1 minuto de trailer, que é todo o test drive do Soluço voando pela primeira vez no Banguela. E meus amigos, como essa cena tá bonita, cara. E uma coisa que dá pra notar nesse trailer, se você for comparar com os outros, é que ele tá com bem mais cores do que antes. E essa é uma das reclamações que a galera tá fazendo, que o filme tava muito cinza. Então pronto, eles resolveram, tá muito colorido, tá muito bonito. Essas cores, como o CGI tá excelente, o visual do Banguela tá maravilhoso, e a integração do ator com o dragão, com o cenário, tá muito boa, cara. Não teve nenhum momento que eu me estranhei assim, que eu achei esquisito a imagem no trailer. E assim, com certeza daqui é uma das melhores cenas que eles mostraram nos trailers até agora, e ao que tudo indica vai ser uma das melhores cenas do filme. Mais uma cena nova que infelizmente é bem rapidinha, mas a gente vê ali a revoada de dragões, dessa vez chegando no Ninho dos Dragões. Dá pra ver que é a chegada tanto pela ambientação, que a gente vê ali aquela névoa, que é uma cena meio de noite, quanto pelos dragões levando alimentos. Dá pra perceber muito bem um pesadelo monstruoso carregando uma ovelha. E olha o visual dessa cena que tá um absurdo, cara. O vulcão lá no meio da névoa, aquela cor meio laranjada, tá muito lindo. E mais uma vez eu fiquei um bom tempo analisando pra ver se eu achava alguma espécie nova. E outra coisa que eu reparei é que tem duas silhuetas que parecem ter um formato de corpo meio diferente, mas por estar na névoa, por estar bem escuro, eu não consegui analisar exatamente quais espécies são. Mas se você conseguiu reconhecer alguma dessas silhuetas, deixa aqui nos comentários. Tem mais uma cena muito rapidinha da Astrid, que basicamente não tem nem o que comentar sobre ela, porém logo em seguida a gente vê um pesadelo monstruoso completamente em chamas saindo do seu recinto no meio da Arena dos Dragões para atacar o Soluço. E essa é a cena em que o Soluço precisa matar um dragão para finalizar o seu teste e se tornar um viking de verdade. Mas eu tenho um problema bem sério, não só com essa cena, mas com todo o filme. Eles basicamente acertaram em cheio no visual do Banguela, mas erraram muito feio em todos os outros. E isso é porque eles pegaram os dragões e fizeram só uma versão realista, bem genérica, sabe? Só uns dragões bem qualquer coisa que a gente vê em qualquer filme de dragão por aí, em qualquer série de dragão, em vez deles irem pra um lado mais cartunesco, como fizeram com o Banguela, manter as características, mantendo cada um tendo sua peculiaridade, e eles trocaram completamente. No Banguela, eles acertaram em cheio, cara. Eles conseguiram atualizar o visual para algo novo, mas que é muito parecido com a animação, mantém aquele trejeito dele meio de gato, meio de animal de estimação. Realmente, nesse design específico, eles acertaram em cheio. Mas outros dragões não, cara, porque, por exemplo, pega o próprio pesadelo monstruoso, cara. Ele não tem nada a ver com o dragão da animação. E ele não é ruim porque ele não tem nada a ver, mas é porque ele virou genérico, sabe? Cadê aqueles dentes pra fora que deram o nome de dente de anzol pra ele? Os olhos maiores, aquele formato meio de monstro, meio de crocodilo. Aqui simplesmente não existe. Ou até mesmo se você for reparar o Nader Mortal, cara, que perdeu aquela aparência meio de ave dele, que parecia um papagaio. Simplesmente acabou, ele virou um bicho robusto, gigante, e acabou a graça. Mas o que mais me dói ainda é o zíper arrepiante, cara. Porque na animação é todo aquele trejeito meio esguio, parece uma serpente, se esconde por meio da névoa, da fumaça. Mas aqueles meteram o bicho totalmente robusto, aquele pescoço grossão, simplesmente acabaram com o melhor dragão da franquia. Eu acho que o que mais me incomoda é o fato deles terem misturado tudo, cara. Enquanto o Banguela é de um jeito, os dragões são de outro, e fica tudo muito destoante, cara. O que me parece que eles ficaram com medo de mudar muito o Banguela, fizeram igual, mas o resto não tiveram nenhuma importância e mudaram mesmo assim. E realmente eu acho que ou você escolher um lado ou escolher outro, porque fazer os dois não combinou. Mas voltando pro trailer, nós vemos o Morte Rubra emergindo ali no meio do Ninho dos Dragões, destruindo tudo, indo pra cima da batalha. Inclusive, uma adição muito interessante é que agora ele solta um tipo de gás igual o zíper arrepiante. Provavelmente é como se fosse ali uma primeira fagulha, algo pra despertar as chamas, e depois ele só cospe ela nos bichos. Eu achei um detalhe bem interessante, cara, bem legal de botar, até porque meio que parece que ele é uma mistura de todos os dragões, ele realmente é o rei deles. E nessa cena também dá pra notar bem mais o visual dele, e dá pra entender melhor o que eu tô falando, cara. Tipo, você vê esse bicho, ele é só mais um bicho gigante qualquer, de qualquer filme de monstro gigante, sabe? Tipo, parece que ele vai ser um coadjuvante do filme do Godzilla. Compara com essa animação, você vê que é algo totalmente mais genérico. Vemos excelentes cenas das batalhas nas nuvens, entre o Soluço e o Banguela contra o Morte Rubra. Inclusive, tem uma cena que me chamou muita atenção, que eu gostei demais, que eles furam a asa dele e vão no meio do furo, assim, muito foda. Essa batalha parece estar muito boa. E algo que eu gostei muito nesse
desse trailer é a volta das trilhas sonoras da animação, cara. Lá no primeiro teaser, nos teaser, caraca, eu não consigo falar. Nos teasers, eles estão utilizando muitas das trilhas, porém no primeiro trailer eles simplesmente não usaram, cara. Eu senti muita falta e é muito bom ter elas de volta aqui nesse trailer. Só de ouvir as músicas eu já tô todo arrepiado. E essa cena muito foda do Morte Rubra cuspindo chamas em meio àquela nuvem, aquele fogaréu, esse tom de laranja. Simplesmente impecável essa cena, tô muito curioso pra ver ela completa. Eu realmente pago um pau pra como esse filme tá bonito, cara. Realmente fizeram o dever de casa bonitinho, o filme tá lindo. E o trailer se encerra com um soluço caindo no meio das chamas e o Banguela voando pra salvar ele. Como sabemos, esse é exatamente o final da batalha. E de novo, como essa cena tá linda, cara. Então entra esse lettering maravilhoso e o trailer se encerra. E olha que trailerzaço que eles fizeram. De novo, eu fico muito triste pelo filme seguir esse padrão de live action de ser 1 por 1 pra animação, o que realmente acho só desnecessário, cara. Não era pra ser assim, podia fazer algo diferente. Inclusive, não só o diretor, como todo o elenco prometeu que eles iriam ter coisas novas, adições novas, ia ser diferente da animação, e aparentemente não vai seguir pra esse caminho, vai ser 1 por 1, vai ser tudo igual. E assim, vai ser legal revisitar esses personagens, vamos ver se eles vão conseguir manter a mesma magia da animação, mas realmente o trailer tá muito bonito, eu tô animado porque é minha animação favorita, eu espero que façam um bom trabalho. Mesmo que eu não goste dos outros dragões, o Banguela tá excepcional, um visual perfeito, CGI perfeito, tudo maravilhoso. Os atores também estão muito bem no papel, todos eles eu acho que são no mínimo bons atores, sabe? Tem alguns ali medíocres, mas no geral não acho que tem nenhum que eu não gosto. Então assim, eu tô muito animado pro filme, mas ao mesmo tempo tô com o pé atrás, eu tô com medo de pra onde esse filme vai seguir. Mas a resposta pra essa minha pergunta eu vou ter no dia 12 de junho, que é quando o filme chega nos cinemas brasileiros. Mas e você, quais são suas expectativas pro filme e o que você achou do trailer? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia e bater esse papo, que é muito importante pra gente gerar aqui a nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever, que vai ter um flashback completo do primeiro filme. Vamos revisitar a história, revisitar o filme, vou contar curiosidades, vai ser um vídeo muito legal. Mas se você quer ver mais conteúdos agora de Como Treinar Seu Dragão, nesse vídeo aqui eu faço uma análise completa do primeiro teaser do filme. E uma outra adaptação que chega esse ano e promete muito é Five Nights at Freddy's 2. E nesse vídeo aqui eu faço uma análise completa do primeiro teaser. Mas por hoje é só, gente. Um beijo e até a próxima.